beginning, one with God the Lord Most High. Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Cá estamos mais uma vez para partilharmos com os irmãos o texto da palavra do Senhor e a reflexão da mesma. Eu quero convidar você a me acompanhar no texto de Lucas, capítulo 12, os versículos 13 em diante. Alguém da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Respondeu-lhe: Homem, quem me nomeou juiz ou árbitro entre vós? E lhes disse: Atenção, abstende-vos de qualquer cobiça, porque, por mais rico que alguém seja, a vida não depende dos bens. E a partir de então, Jesus propõe uma parábola. Mas eu quero pensar com você sobre essa necessidade que este homem se levanta no meio da multidão e apresenta a Jesus. O texto não começa aqui. Antes, o Senhor Jesus já vinha ensinando ao público daqueles principais de sua época, dos principais mestres e também aos seus discípulos que o ouviam, mas foram passado para aquelas pessoas que ouviam e que o início do capítulo 12 diz que eles se espremiam, se atropelavam para ouvir a Jesus. E Jesus ensina coisas extraordinárias. O texto então do capítulo 12 começa com o Senhor Jesus fazendo uma denúncia da hipocrisia. Hipocrisia essa exercida pelos escribas e pelos fariseus, por aqueles que dissimulavam o seu exterior ou o seu interior usando o seu exterior. Interiormente eles eram uma coisa, mas no exterior eles apresentavam-se como se tudo estivesse muito bem. E o Senhor Jesus então, ensinando aqueles homens, ensinando também aos discípulos, para que os discípulos não fizessem desse estilo de vida o seu próprio estilo de vida, o Senhor Jesus vai dizer: olha, essa hipocrisia, essa dissimulação, essa vida atuada, não a vida sincera, ela é como um fermento. E este fermento, esta hipocrisia, ela destrói inteiramente a vida. E em contrapartida a essa hipocrisia, o Senhor Jesus, nos versos 2 e 3, orienta aqueles ouvintes e também aos seus discípulos que se utilizem da sinceridade. A sinceridade é aquilo que de mais precioso há para vencer a hipocrisia. A sinceridade é um instrumento eficaz para destruir esta vida dissimulada. E o Senhor Jesus ensina então: sejam sinceros, porque não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Nos versos 4 até o verso 12, o Senhor Jesus exorta os seus ouvintes, especificamente aqui aos seus discípulos, a terem coragem de confessar a Jesus, coragem em confessar ao Senhor pelo qual, ou o qual Deus dará a vida por eles e cuja vida dos seus ouvintes será pedida por amor a eles, ou a Ele. Então, quando Jesus faz esse discurso, quando Jesus ensina acerca da coragem, Jesus está profetizando que muitos dos discípulos, muitos dos que crerem nele, se chegarem a ele, eles terão a sua vida exposta. E na pena de Lucas, isso aqui é uma visão já do que aconteceu. Estevão foi martirizado, Tiago foi martirizado, ambos porque confessaram a Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo profeticamente: coragem. Lucas está registrando que esses homens tiveram coragem. A exortação, ela é extraordinária. Por isso, tenham coragem, diz Jesus. Vossas vidas serão postas à prova.
Mas aquele homem nada disso ouve. Ele está ali na multidão e a preocupação dele é com a sua necessidade privada, com a sua necessidade particular. E nesse sentido ele diz: Senhor, diz ao meu irmão que me dê a minha parte que me cabe nesta herança. Na minha herança, dessa herança depende a minha sobrevivência, dessa herança depende também a sobrevivência dos meus familiares. E Jesus está dizendo: quem me constituiu juiz nesta causa de vocês? O que Jesus está dizendo é: meu filho, você não está entendendo o que está se passando aqui. Muitas coisas estão sendo ensinadas e aquele homem está com a sua cabeça focada simplesmente nos seus bens, simplesmente nas riquezas deste mundo. E embora sim a sobrevivência sua e de sua família dependa em certo sentido daquela herança, mas o Senhor Jesus está dizendo: a razão última da vida de vocês é confessar a mim. A razão última da vida de vocês é responder ao chamado que faz o Espírito Santo, é responder ao testemunho que o Espírito Santo faz ao meu respeito. Por isso, não blasfemem contra o Espírito Santo, porque não há perdão. Mas aquele homem, componente da multidão, não se importava com isso. O que ele estava se importando era com a sua necessidade. E Jesus então passa a contar uma parábola dizendo que um certo homem tinha muitos bens e em um dado momento da sua vida ele entende-se suficientemente abastado e ele diz: olha, eu vou preparar celeiros, alargar os meus celeiros para juntar tudo o que eu tenho. E depois de todo o trabalho feito, ele diz: alma, come, bebe, regala-te. E o Senhor diz que este homem é insensato, porque tudo que ele preparou, para quem será? Jesus está dando uma resposta exatamente a esse homem cuja preocupação são os bens materiais, cuja preocupação são as coisas efêmeras e passageiras desta vida. O que o Senhor Jesus diz, a sentença do Senhor Jesus no final é que nós precisamos ser ricos em Deus. Isto é, nós precisamos ter uma relação sincera com Deus. Nós precisamos nos dar um relacionamento sem máscaras com Deus. Relacionamento esse por meio do qual nós podemos arriscar a nossa existência. Nós colocamos a nossa vida à disposição desse Senhor. O sentido último da vida não são as coisas que com muito trabalho, com muito suor, com muito labor, eu e você conseguimos, que até do ponto de vista legal, como é a reclamação desse homem, do ponto de vista legal, é meu direito. Mas o Senhor Jesus está dizendo: nada disso, absolutamente nada disso tem valor, nada disso é importante. O importante é que você seja rendido ao Senhor, que você tenha um coração sensível ao testemunho que o Espírito Santo dará a meu respeito. E meus queridos, quantos estão como este homem? Quantos estão na mesma condição deste homem? Estão até próximos a Jesus, estão até ouvindo a Jesus, mas a sua preocupação são com as coisas efêmeras e passageiras. Essa não deve ser a minha e a sua preocupação. A minha e a sua preocupação deve ser em estar com o Senhor, em ser discípulo do Senhor, em estar aos pés de Jesus. Nós encontramos Marta e Maria, duas irmãs de Lázaro. E enquanto Marta está envolvida com muitos trabalhos, Maria está aos pés de Jesus, porque quer aprender de Jesus. E o seu coração está rendido aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Enquanto Marta, como este homem, está próximo de Jesus, mas não está aos pés de Jesus. Eles querem, tanto Marta quanto este homem, eles querem uma ação de Jesus em sua necessidade cotidiana apenas.
não queira apenas uma ação de Jesus na sua vida cotidiana, no sentido da salvação das doenças, do desemprego. E sim, todos nós estamos em risco iminente destas coisas nesse tempo, mas queiramos estar aos pés de Jesus para sermos discípulos de Jesus. Alguém já construiu uma fala e na fala a pessoa perguntava assim: o que você é? Discípulo ou multidão? A minha pergunta é esta exatamente: o que você é? Quem você é? Discípulo ou multidão? Discípulo se preocupa em aprender, multidão se preocupa em receber. Que eu e você sejamos discípulos de Jesus, estejamos aos pés de Jesus para aprender, que não somente estejamos na presença de Jesus como este homem estava, como Marta estava, mas que nós estejamos aos pés de Jesus, porque o lugar de discípulo é aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós te suplicamos em nome de Jesus, que nos ajude a estarmos aos pés de Jesus, sendo discípulos, e que aos pés de Jesus todas as preocupações sejam desfeitas, todo o nosso cuidado com as coisas que passam, que são efêmeras, sejam colocados diante de Jesus e Ele cuidará de todas as coisas, assim como as aves indefesas são cuidadas. Nos ajude a crer nisto, nos ajude a crer em Jesus como nosso Mestre e a nos tornarmos discípulos de Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.